Integral. Instituto de Línguas Millennium. Livraria Próton. Faculdade Trilógica Kepp Pacheco. Boa noite, telespectadores. É uma grande satisfação de podermos estar novamente com vocês no programa Psicanálise Integral ou A Formação do Homem Universal. Nós trazemos esta noite o Dr. Norberto Kepp, presidente da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica ou Psicanálise Integral, e outros convidados que virão explicar aos senhores as últimas descobertas desta ciência trilógica que unificou o campo da ciência, da filosofia e da metafísica. Dr. Kepp, boa noite. Eu gostaria de que o senhor cumprimentasse os nossos telespectadores. Boa noite para os telespectadores. E a respeito da nossa ciência, Cláudia, não fui eu bem que criei, né, a ciência de psicoterapia. Essa ciência vem da Alemanha, do sul da Alemanha, com os psiquiatras alemães, o Keller, Kohler, e depois entrou na Áustria, principalmente com Freud, Jung, Adler, aquele grupo de psicanalistas. Depois eu estive na Áustria há muitos anos, estudando lá, conheci vários cientistas, inclusive o Jung mesmo. E eu trabalhei lá na Áustria há muitos anos com esse campo, e depois eu trouxe para o Brasil. Só que, no nosso caso, aconteceu o seguinte: o Freud, ele como era de raça judia, judeu-austríaco, ele não podia estudar filosofia, por exemplo. Então ele teve que estudar medicina ou advocacia, naquele tempo que eles permitiam. E então ele não teve conhecimentos aprofundados de metafísica, de filosofia. Ele fez uma ciência baseada só na experimentação, baseada só em dados assim imediatos. Então ele criou a ideia de que a questão da problemática humana era uma questão mais ligada ao sexo, à libido. Então ele tentou levar o ser humano a conscientizar problemas como questão, por exemplo, de relacionamento assim de pais e filhos, como a questão de complexo de castração, de inveja. Ele chamava da mulher geralmente que ela teria inveja do homem. Ele chamava inveja do pênis, que aliás é uma ideia bastante infantil. E depois que eu entrei no campo, eu fui vendo que o ser humano, ele também tem o aspecto do pensamento, o aspecto da teologia, vamos dizer, da religião dele. Então o analista não pode interferir nesse campo ou negar a religiosidade. Então eu resolvi incluir a filosofia, a metafísica e a teologia também, mas assim no aspecto geral, não em detalhes. Dr. Kepp, eu me lembro, numa das nossas idas a um congresso de logoterapia em Viena, onde o professor Viktor Frankl, o seu professor, estava expondo as ideias dele, ele já fazia sérias críticas a essa atitude materialista do Freud e levantava algumas questões sobre a necessidade de uma espiritualidade na vida da pessoa, falava no sentido da vida. E, inclusive, fazia uma analogia entre o termo consciência, no sentido de conhecimento, de estar aware of, né? De conhecimento das coisas, e de consciência ética e moral. Eu gostaria de ver com o senhor essas ideias do Frankl, na época. O senhor acha que tiveram uma boa repercussão no campo da psicopatologia? Como é que... Não, eu estudei com o Viktor Frankl, trabalhei no consultório dele em Viena durante vários anos, atendendo pessoas de lá, né, da Europa. E o que acontece é o seguinte, Cláudio, o Viktor Frankl, ele acha que ele criou a terceira escola de Viena. A primeira escola seria do Freud, a segunda do Jung, a terceira dele. Só que a escola dele é baseada mais em fatores assim
vamos dizer, de responsabilidade. Ele era também judeu e foi no campo de concentração durante 5 anos. E lá ele escreveu um livro famoso que teve uma enorme repercussão no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos. Sim. Mas no campo, assim, do tratamento, ele não tinha muita facilidade. Eu vou dar um exemplo para você, Cláudia. Eu ontem atendi um cliente. O cliente chegou aqui e falou, olha, eu estou com muita ansiedade. Então eu tomei um anti-ansiolítico, quer dizer, um medicamento para tirar a ansiedade, antes de vir aqui. E eu gostaria de saber por que é que eu estou ansioso. Por que é que a gente entra nesse estado de ansiedade. Então, eu, fazendo análise, eu mostrei para ele que ansiedade todo mundo tem. Aqui nessa sala somos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Ansiedade, depressão, e fobias, e manias, e paranoias, etc. Todas as pessoas têm. Sim. Não existe uma pessoa no mundo que não tenha ansiedade, depressão, manias. A questão é o seguinte, como a pessoa resolve esse problema? Quer dizer, se a pessoa tem possibilidade de resolver, como resolve? Então a pessoa vai no analista. Por exemplo, vem aqui ou procura um técnico de análise e começa a fazer análise. Ele procura saber quais ansiedades ele tem. Então a pessoa praticamente, durante uma boa temporada, porque não adianta a pessoa ir 1, 2 ou 3 vezes e parar. A pessoa tem que ir mesmo vários meses, até ela conseguir, vamos dizer, crescer um pouco e conseguir ser mais madura, mais adulta. Então estou dizendo o seguinte, que a diferença entre a pessoa que dizem assim, que é neurótica ou até psicótica, sabe, o neurótico é a pessoa vamos dizer, de ansiedades assim, mais leve. O neurótico é o indivíduo já fora da realidade. Tem aquela famosa história, né, que o neurótico vive na realidade, mas não aceita. O psicótico, quer dizer, doente mental, vive então fora da realidade. O psiquiatra cobra aluguel. E o psiquiatra cobra um aluguel meio caro, né, dos castelos de ar que a pessoa vive. Então, quero dizer o seguinte, a diferença entre a pessoa que não aguenta essa ansiedade, não aguenta a depressão, a paranoia que tem, e nós aqui que aguentamos, ou então pessoas aí fora que aguentam, é uma questão de maturidade ligada ao ego, ao eu. Isso é muito trabalhado por Wilfred Bion, que era um psicanalista assim, inglês, que esteve muito tempo nos Estados Unidos trabalhando. E então a questão da doença não é se o indivíduo tem problemas ou não. Todas as pessoas têm doença, sofrem de ansiedade, sofrem disso, sofrem daquilo. Mas só que o indivíduo, vamos dizer, maduro, adulto, é o indivíduo que aguenta, é o indivíduo que não leva a sério suas manias, esses problemas todos. E o indivíduo doente, ele vive apegado a isso, desesperado, não querendo sofrer. Vamos dizer, Cláudia, é muito mimado. Sim. Então seria uma fragilidade da pessoa em não suportar os problemas do dia a dia da existência, não é? Chama o indivíduo seria infantil. Sim. Indivíduo de conduta infantil. Não quer sair do primeiro ano de vida, do segundo, do terceiro, do quarto. Sim. Agora, Dr. Kepp, eu não sei se eu estou desviando a sua linha de pensamento, mas eu considero de muita importância a gente esclarecer essa questão que foi levantada por Arnold Keyserlin, aquele filósofo alemão que esteve aqui, aliás, ele é psicólogo também, esteve visitando o seu trabalho nos final dos anos 70, começo dos anos 80. E ele disse, olha, o que eu acho formidável na sua orientação, Dr. Kepp, é que o senhor trata dos aspectos sãos da pessoa, ou como que o senhor desenvolve a sanidade do indivíduo, e que o senhor não considera o ser humano como basicamente, estruturalmente doente.
que a doença não tem uma existência por si no indivíduo. Bom, então esse é rotulado paranoico, esquizofrênico, maníaco-depressivo, um problema lá genético ou ambientalista, algo assim estático, que a pessoa não tem recursos para lidar com aquilo. Eu acho... Você quer dizer o seguinte, Cláudia, que a consideração desse campo chamado da psicopatologia, então o campo da psiquiatria, da psicanálise, vê a doença como base da constituição da pessoa. Sim. E não é bem isso. A constituição básica da pessoa é aquilo que é certo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é bom, aquilo que é belo. Então, na base, por natureza, o ser humano, vamos dizer, é perfeito. Sim. Agora, ele entra numa civilização muito doente, uma civilização muito fora da realidade como nós vivemos, e ele também traz assim um volume de fantasia, de imaginação, então ele se torna doente por causa disso, ele sai dessa realidade. Eu gostaria de dar um pequeno intervalo e retornamos ao próximo bloco para continuar falando sobre esse assunto, Dr. Kepp, que eu acho que é de muito interesse da nossa comunidade. Até já. Então, retornando ao nosso programa Psicanálise Integral, eu gostaria, Dr. Kepp, de dar continuidade a esse assunto que eu acho muito importante, o conceito de doença mental, de doença psíquica, para o senhor no seu trabalho. Então, a gente poderia dizer que o senhor considera a doença mais ou menos como Hipócrates considerava a doença no indivíduo. É um problema da pessoa, do todo, em primeiro lugar. No indivíduo, não existe uma doença, mas um indivíduo doente. E seria como que uma perturbação no estado de saúde do indivíduo. Quer dizer, não tem uma pessoa ansiosa, não existe uma pessoa neurótica, assim como não existe um estômago ulceroso. A úlcera é uma deturpação do estado normal do estômago. É o seguinte, Cláudia, geralmente no estudo de psicopatologia, os cientistas têm dito, isso também veio da própria filosofia, do pensamento da filosofia, que o ser humano é formado por um sim e por um não. Até no aspecto assim, religioso, existe esse conceito de que Deus é bom e é mau. Sim. Ou então existe um Deus bom, existiria outro, assim, ruim, vamos dizer. E pela mistura dos dois, então, tudo seria criado. Não, não é bem assim. Essa seria uma ideia de Platão, que veio através da humanidade, então mostrando que existiria um princípio do bem e outro princípio do mal, que depois Aristóteles disse que não é bem assim, que o que existe é o bem, e o mal seria a privação. Então, esse conceito eu coloquei na psicopatologia, que a doença é a privação da saúde, que por natureza, pela estrutura natural do indivíduo, ele é uma pessoa sã. E não só sã, ele é uma pessoa, por natureza, dentro do bem, dentro da verdade, até dentro da beleza. Então são três elementos fundamentais. O ser humano, por natureza, é bom, é verdadeiro, real, e é belo, quer dizer, é estético. É por isso que a questão da estética, a questão das artes, Sim. é fundamental para haver civilização. Que a civilização não vem da matemática. A física não vem da matemática.
Quer dizer, a civilização não vem da matemática como Galileu pensava, Newton pensava, como os autores da Inglaterra pensavam. A civilização vem da beleza. A beleza é fundamental. É interessante um fator muito importante. O Aristóteles, ele tem um livro enorme de ontologia, que aliás eu estudei no passado. Esse livro fala de questões da verdade, questão até da bondade, mas a questão da beleza, da estética, fala 3 ou 4 páginas. Ele chama de pulcro, né, em latim, quer dizer, a beleza. E o ser humano geralmente não considera que a beleza é fundamental para viver. Se o indivíduo, por exemplo, vive num ambiente muito feio, assim, sem estética, um indivíduo sem arte, um ambiente sem arte, o indivíduo que vive aí, automaticamente ele já se torna sem estética também, sem verdade e também sem bondade. Então, essa ideia de enfeiar a cidade, com piche, com, como é que fala? Com Pichação. Aparelhos, é muito ruim porque traz para o ambiente, assim, uma energética muito negativa. Então, Dr. Kepp, então essa ideia que a pessoa tem de que a beleza é algo que vem do interior, não é? Que se uma pessoa é muito feia, muito relaxada, então ela está demonstrando uma deformação interna que parte dos sentimentos dela, de pensamentos deformados e sentimentos deformados, e que aquilo, com o tempo, vai se retratando no físico. Qualquer médico sabe que o DNA pode ser modificado. Se a pessoa tem uma conduta assim, muito assim, contra a natureza, contra a estrutura, contra a verdade, o próprio DNA, quer dizer, a genética, se vai se deformando e a pessoa vai se transformando, vai se como se fosse um monstro. Sei. Tem até, vou te contar uma historiazinha, que acho que o pessoal que nos assiste gosta de histórias também, né? O pintor contratou um rapaz para pintar um anjo lá na Inglaterra. Isso é contado por Oscar Wilde. Sim. Então esse rapaz de 19 anos é o mais bonito que ele encontrou na cidade, uma beleza de rapaz, uma aparência muito agradável. E pintou o anjo usando então aquele modelo que era o rapaz. E depois o pintor abandonou o quadro e ficou lá durante 20 anos de lado. E ele queria depois pintar um demônio. Então ele procurou na cidade o sujeito mais feio que tinha, o mais degradante. Então encontrou o fulano lá na rua, horrível, monstro, e levou para pintar então o demônio. E quando ele estava pintando o demônio, usando como modelo aquela figura, aquele senhor começou a chorar, já tinha uns 40 anos. Então o pintor perguntou por que ele chorava. Porque ele disse, esse anjo que está aí era eu, quando tinha 20 anos. E agora eu virei o demônio. Então, Dr. Kepp, isso que o senhor está levantando eu acho de extrema importância, porque normalmente ninguém considera a beleza como um fator essencial da vida e da saúde. Então, da saúde mental, inclusive. Da saúde mental, principalmente, e da saúde física, inclusive, né? Da saúde social. A qualidade de vida, ela não pode ser obtida sem conceitos de estética, então. Então, os artistas, por exemplo, que são tão rejeitados, que têm tanta dificuldade de subsistência, é tão raro um artista poder sobreviver, trabalhar e ganhar a vida da sua arte, não é? Você não vê que sociedade muito doente. Um rapaz quer ser, por exemplo, um violinista, um pianista, um cantor, a moça também. E a família não aceita, acha que ser artista é morrer de fome. Então as pessoas que aceitam ser artistas são poucas. Então, Dr. Kepp, se a arte é um fator assim, tão essencial a todo o equilíbrio psicossocial, e se a situação presente é de tanta dificuldade para um artista poder sobreviver, como é que o senhor encara a situação? Como lidar com esse problema? Eu acho que a situação é uma questão da consciência, que geralmente a sociedade não tem consciência do valor da beleza.
Aí até pode entrar uma questão da inveja que o homem tem da mulher, que a mulher se caracteriza pela beleza e o homem mais pela inteligência. Então, dando continuidade a essa questão, nós podemos verificar que os artistas, por exemplo, é raro um artista ser, por exemplo, um delinquente. É muito raro. Geralmente o artista tem uma vida mais ou menos equilibrada. Ele tem os problemas dele, mas o artista, ele atrai multidões. Mesmo no caso do Frank Sinatra, né, que morreu há pouco tempo, ele era um indivíduo ligado, dizem, ligado até à máfia, mas ele era muito admirado pelos americanos e tinha uma voz, assim, de uma magia muito grande, a tonalidade, o som da voz. Então ele arrastava multidões nos Estados Unidos e no mundo todo. Então a função da arte, vamos dizer, é tão importante como a função da beleza, a função da ciência, do conhecimento, como a função, por exemplo, da espiritualidade. Dr. Kepp, acho que o senhor levantou um ponto que muitos telespectadores vão ficar se questionando, mas os artistas são equilibrados como? Então acho que o senhor quer dizer o seguinte, que os artistas dificilmente causam mal ao próximo. Eles não agridem, eles não roubam, eles não são delinquentes. E o desajuste que eles possam apresentar, que muitas vezes eles são assim desajustados, ou pessoas muitas vezes até podem ser alcoólatras ou ter problemas de drogas, mas que isso seria um desajuste mais em função da inadequação com uma sociedade muito neurótica. Tem esse fator também, que a sociedade geralmente não dá o valor que deveria dar ao artista, porque é um elemento de estética. E a sociedade daria valor ao elemento até secundário, que é o elemento da economia, Sim. O elemento do dinheiro. De maneira que o artista, ele não se adapta à sociedade como deveria. Como a mulher também, que o senhor citou há pouco. Em parte a mulher também Sim. tem essa dificuldade, porque a sociedade não acolhe bem a estética, ou então, vamos dizer, nesse caso, a mulher que também não tem tanto interesse pelo dinheiro como o homem tem. Então, Dr. Kepp, nós ainda vamos ter muitas oportunidades de o senhor tratar sobre essa questão da patologia do poder econômico, as atitudes patológicas da sociedade. Então, vamos dar mais um intervalo à nossa programação dessa noite, voltando logo a seguir. O curso não é teórico, o curso é muito prático, tem workshops de conscientização, onde o aluno vai aprender a lidar, a conhecer as reações humanas. Essa é a principal ferramenta do curso, trabalhar com a consciência da patologia para poder recuperar a sanidade. Então, dando seguimento ao nosso programa dessa noite, nesse módulo, nós teremos a presença do pianista americano Gilbert Gambucci, que nasceu na Filadélfia e fez a sua formação no New England Conservatório de Música de Boston e também estudou no Ithaca, Escola Ithaca de Música do norte de Nova York. Dr. Kepp, antes de falarmos com Gilbert, eu gostaria de voltar um pouquinho àquele assunto que nós estávamos conversando há pouco. Quando o senhor coloca no seu livro Sociopatologia a arte como já um meio caminho entre a ética e a transcendência, entre a metafísica, o senhor gostaria de falar alguma coisa? No segmento anterior, eu coloquei a arte como elemento intermediário entre a transcendência, vamos dizer assim, e a física. Existe uma ligação entre o elemento de metafísica,
espiritual com o elemento da física, que é o elemento material. Então, o artista é um indivíduo que coloca esse mundo espiritual no material. É por isso que, por exemplo, Mozart, que era um grande compositor, né? Tem muitas óperas, assim como Verdi, como Puccini, como Wagner, eles ouviam a música toda dentro da cabeça. O Mozart, ele ouvia toda a ópera que ele ia escrever dentro da cabeça e depois ele escrevia. Então isso mostra essa relação que o indivíduo tem com um fator transcendental que é ligado ao fator não só da verdade, como também esse fator da bondade, esse fator superior que o indivíduo tem, metafísico. Então o Gambucci agora, o artista, ele vai explicar alguma coisa dentro dessa questão do universal, que é justamente o fator que a pessoa tem dentro da mente e que não é a pessoa que faz o universal, ele recebe de fora. Então eu gostaria que o Hilbert esclarecesse essa questão. Sim, Dr. Keppe, eu estou aplicando seu método para ensinar pela universais e não pela particulares. E é muito interessante isso, porque no momento eu estou fazendo aulas de piano na escola Millennium. E até sempre os alunos falam para mim, até os pequenos de 7 anos falam, pode tocar isso para mim antes de aprender uma obra. E a maior parte dos professores, eles pensam que as crianças, eles querem escutar a música para depois tocar pelo ouvido, eles não aprendem para ler as notas. Mas não é muito assim. Eles querem captar a música e depois eles aprendem com tudo que eles têm pela ser deles. Eles usam o ouvido e tudo, eles captam o significado da música. E depois eles aprendem a ler as notas facilmente também. Eles captam tudo no mesmo tempo. E é diferente isso tipo do método. Então, o Gilbert, ele está dizendo justamente essa descoberta que eu fiz e que nós usamos na escola de formar o homem universal. Então, isso quer dizer o seguinte, é meio difícil de entender que a questão das concepções, das ideias, como aquele pensador alemão falava, Leibniz, de onde vêm as ideias que nós temos na cabeça? De onde vem aquilo que nós pensamos? De onde que surge? Isso é ensinado? Então, foi a grande conversa, a grande discussão na filosofia em todos os tempos. De onde vêm as ideias que nós temos na cabeça? Então, isso sempre foi visto como sendo uma ideia que vários filósofos falaram, Tomás de Aquino, Ocar, mais da antiguidade, até mesmo Kant e alguns modernos, que a pessoa, vamos dizer, já nasceria com esses universais. Quer dizer, a verdade que nós temos dentro de nós, o sentimento bom, a estética, já vem na própria estrutura. Então, esse pensador francês Bergson dizia sempre que nós temos na base a intuição da verdade, a intuição da verdade, a intuição da beleza, a intuição de tudo que existe de certo no mundo pela própria estrutura, como se fosse uma ligação direta do ser humano com o ser divino. Dr. Keppe, aí então, será que seria apropriado comparar isso que o senhor está dizendo ao fato de que certas pessoas não têm nenhuma escolaridade, são muito inteligentes e têm muita sabedoria? Então, veja, por exemplo, o famoso Victor Hugo, na França, e esse mesmo Shakespeare, na Inglaterra, disse que ele escrevia de uma forma até estranha, porque
ele tinha na cabeça dele toda a história que ele ia escrever. E disse que às vezes ele usava até esse método. Como é que chama? Psicografia? A psicografia. Então, eu quero dizer o seguinte, que a pessoa, tudo que ela tem de essencial, já está na cabeça dela. Então, como o Gilbert Gambucci falou, o pianista americano, o indivíduo tem que ser despertado, como o Sócrates, não o antigo jogador de futebol do Corinthians, mas o Sócrates lá da Grécia Antiga, Filósofo. o pensador, ele dizia que as ideias do ser humano se mostram como uma espécie de parto, né? Que o indivíduo tem que tirar de dentro para fora as ideias que ele já tem na mente. Então, os universais é uma nova forma da pessoa assim entrar no mundo, num mundo diferente, e que geralmente o artista já está, porque o artista capta melhor, tem mais intuição, ele capta melhor essa verdade universal e coloca na música. Talvez eu tenha um outro exemplo do Dr. Kepi, bem recentemente. Eu estou pegando aulas de dança social aqui no São Paulo. E, aprendendo isso, gafieira, uma dança gafieira. Muito elegante, eu acho, uma dança brasileira. Tem um movimento elegante. E como é que faz? A primeira aula, o professor ensina. Bom, coloque sua perna esquerda aqui. Depois, o braço é aqui. Um pouco mais alto. E próxima coisa, a pé é aqui. E ninguém sabe o que eles estão fazendo, sabe? E a aula vai assim, com particulares. Uma particular em cima do outra particular, detalhes em cima de detalhes. E ninguém conseguiu nada. E depois, perto do fim, o professor fica um pouco frustrado e mostra como que é, e dança para... E todo mundo, é isso que ela quer, vamos tentar isso. Tem pessoas que captam, significa os sentimentos dos movimentos em geral. E depois, os detalhes, eles são ligados com isso universal, com isso concepção em geral. Mas antes disso, os detalhes, eles são desligados com as universais, um com a outra, não tem uma lógica. Até a pessoa capta uma coisa geral. E depois, quando todo mundo está dançando, olha a atmosfera, é impossível procurar uma pessoa com mau humor na sala, assim. Não sei, tudo transfere, o mundo transcendental. Mesmo na gafieira, né? Com gafieira. Dr. Kepi, então, essa questão que o senhor trouxe hoje no programa, então me faz lembrar da necessidade do ser humano se interiorizar, né? Porque esses universais, eles são contatados através da vida interior da pessoa. Uma sociedade muito extrovertida, voltada para fatores assim de distração. Então, é uma sociedade muito superficial, né? Com pouco contato com a realidade, com a verdadeira verdade, a essência das coisas. O equilíbrio é o fato da pessoa estar em contato com ela mesma. Então, quando ela vem fazer análise, ela entra em contato com o interior dela. Sim. Principalmente com os sentimentos. Sim. E esses sentimentos, se são ruins, por exemplo, ela vai corrigindo. E corrigindo questões de inveja, questões de ódio, etc., a pessoa vai se normalizando na conduta, inclusive evitando assim perturbações sociais e orgânicas, etc. Então a saúde e o bem-estar dependem da própria pessoa e não dos outros e da sociedade. Então, parafraseando aquele filósofo Santo Agostinho, o homem interiorizado é o homem bom e o homem interiorizado é o homem são. Né, como o Sartre falou, né? O Sartre é o pensador francês, o escritor francês, que o inferno são os outros. O inferno é a própria pessoa. Entendo. Quando ela tem sentimentos muito negativos e ela vive assim, com esse sentimento. Então, eu queria agradecer ao Gilbert. Vamos certamente ter a oportunidade de recebê-lo no nosso programa em outras oportunidades.
E gostaria de dar continuidade daqui a pouco ao nosso último módulo do programa com a dentista Márcia Sgrinelli, que vem falar sobre a odontologia psicossomática. Até já. What's it take to be a leader today? Be a positive leader with ethical values, a leader the world needs. Come to Millennium's post-graduation course, the only institute in the world offering post-graduation courses in English with Norberto Keppe's innovative therapeutic method. Come and talk to us. We have helped thousands of students. I'm sure we can help you. Então, retornando ao nosso programa Psicanálise Integral dessa noite, nós nesse módulo trazemos a presença da odontóloga psicossomaticista Márcia Sgrinelli. Ela fez odontologia na Universidade da USP e depois fez um treinamento intenso em psicanálise integral com o Dr. Norberto Keppe, tanto em Nova York como na Europa, na cidade de Lisboa, trabalhou na França, trabalhou na Escandinávia e atualmente no Brasil ela desenvolve esse trabalho na Escola Millennium, não é? no Centro Millennium. E vocês devem ficar muito curiosos de pensar qual que é a relação que existe entre psicanálise e odontologia. E mais ainda, né, Dr. Keppe, qual é a relação daquilo que nós estávamos conversando sobre estética, sobre sentimentos, sobre vida interior e a nossa saúde bucal? Sabe, Cláudia, existe um estudo que, aliás, eu fiz há algum tempo atrás, de psicognomia, ou fisiognomia. É um estudo que mostra a relação entre a conduta interna da pessoa, os sentimentos, o que ela pensa, com assim, a estrutura, principalmente do rosto, da cabeça, até do corpo. Então, nesse estudo mostra, por exemplo, a questão da estética. Se o indivíduo ele tem um rosto bonito, ele tem, vamos dizer, uma arcada dentária boa, assim, normal, se ele tem uma maneira de se apresentar assim, agradável, então é sinal que no interior dele existem esses elementos bons. De maneira que eu acho muita relação entre a arcada dentária, a questão dos dentes, e a conduta psíquica da pessoa. E a Marcinha, a doutora Márcia Sgrinelli, estudou essa questão há muitos anos, desde os Estados Unidos, que ela atendeu muitos clientes lá, e ela gostaria de mostrar essa relação, a possibilidade da pessoa ter uma arcada dentária, ter uma estrutura através da natureza, né? E não através de meios artificiais. Exatamente. Então, nós sempre fazemos essa relação entre as emoções, as atitudes, desde a infância, né? Mesmo os maus hábitos, que também são ligados, né, à tensão emocional da criança. Às vezes, a criança já é grande, tem 7, 8 anos, ainda usa chupeta. Então, sempre tem alguma causa emocional, né, por trás desse problema que nós temos que lidar. Em relação ao crescimento ósseo facial, então, muitas vezes, se a pessoa ela tem uma atitude assim de muita raiva, então desde criança, né, então ela fica numa posição assim, pondo o queixo para frente, ela pode estimular esse crescimento mais da parte da mandíbula e ela pode ficar com uma deformação óssea. Então, sempre, mesmo quando a pessoa vai corrigir esses problemas e qualquer tratamento dentário, sempre tem que levar em conta o fator emocional. Então, por exemplo, eu atendia uma criança
que ele tinha muitos problemas assim nas articulações e ele não tinha o desenvolvimento correto do maxilar superior. Então, o que acontecia? Desenvolvia mais essa parte da mandíbula e do maxilar superior não. Então, o que nós percebemos? Que ele era uma criança assim, muito retraída, ele tinha muito medo, mesmo na escola, ele tinha assim, bastante problema na aprendizagem. Então, essa retração que ele tinha na vida psíquica, né? Ele acontecia no físico também. E, Márcia, existe uma relação que na psicofisiognomia mostra que a pessoa muito cheia de vontades, ela tem o queixo geralmente protuberante, quer dizer, saliente. Já notou isso nos seus clientes? Já notei. Pessoa teimosa, né? Pessoa teimosa tem geralmente essa parte da maxilar mais protuberante. Quer dizer, tem uma relação muito grande entre a saúde bucal, vamos dizer, da pessoa, questão do mau hálito, né? Até de cáries dentárias, e a conduta interna da pessoa. Porque o americano, viu? Ele tem essa ideia, se a pessoa tem um sentimento ruim, ela tem que manifestar. Uhum. Você lembra, Cláudia, um dia estávamos lá em Nova York, numa clínica na Broadway, na Street, né? Uhum. E então eu ouvia ao lado um barulhão. Eu pensei até que estivessem derrubando a parede. Isso. Eu perguntei ao psicólogo, mas o que acontece lá? Ele disse, estão extravasando as emoções, porque se o indivíduo tem emoções ruins, é bom ele extravasar, dar soco na parede, dar soco nos sacos assim de areia que tem, porque extravasando emoção, ela melhora. Isso é verdade? Não, é totalmente ao contrário. A pessoa tem que ter uma conscientização, né, dessas emoções negativas, e se ela liberar a raiva, vai fazer Aumenta, um desequilíbrio psicofísico. Então, por exemplo, nessa questão do crescimento, a raiva vai interferir lá na glândula pituitária, né, que é a glândula mestra assim, do nosso organismo, que vai liberar os hormônios do crescimento. Então, a pessoa vai ter vários problemas de crescimento, vários problemas, até na erupção dos dentes. É tudo ligado a essa questão hormonal e essa questão das glândulas. E essas emoções negativas desequilibram todo o sistema. Então, eu vou te fazer uma pergunta. A criança, ou então a pessoa adulta, se tem muitos problemas nos dentes, assim, e já às vezes jovem, então é sinal que a vida psicológica é muito neurótica. Vai mal isso? Também. Tem um desequilíbrio. Então, e doutora Márcia, a senhora no seu tratamento, no atendimento dos seus pacientes, o que a senhora faz com eles? A senhora, evidentemente que a senhora vai tratar da parte orgânica, não é? A senhora trata dos dentes propriamente ditos, mas a senhora dá também algum tipo de orientação, de trabalho de conscientização com seus clientes? Claro, nós temos que fazer essa conscientização porque nós acreditamos que toda a reparação e a recuperação, por exemplo, até de uma cárie, de um problema de canal, que depende do próprio indivíduo. Às vezes o dentista ele pode até fazer um tratamento de canal ou pode fazer uma restauração perfeita, mas se ele não lidar com essa questão emocional, não der uma orientação, o indivíduo não vai ter uma recuperação correta. Pode ser uma dor de dente, não pode? Assim, vamos dizer, fictícia, que na realidade não existe nada orgânico para ter aquela dor. Existe? Claro, existe. Na uma tensão, somatização. inclusive. Na tensão é psíquica, né? Então há uma sobrecarga de tensão nessa região, não é isso? Claro. E pode provocar uma série enorme de problemas de oclusão, de dores de toda a ordem. Às vezes tira o nervo de uma pessoa sem necessidade, não acontece isso? Existem relatos clínicos assim, até horríveis, né? Para se dizer que às vezes a pessoa tem um problema psíquico, ela tem uma dor psicogênica. E tem vários relatos que falam que tiram às vezes nervos de vários. Doutora Márcia, não é a causa. Eu me lembro de uma pesquisa que a senhora fez antes de sair. Se não me engano, antes de sair daqui, já começou em Nova York, a senhora intensificou. Exatamente. Que eram pessoas que faziam tratamento de psicoterapia, com essa metodologia da psicanálise integral, e a senhora fez o acompanhamento, a evolução da saúde bucal, e que a maior parte das crianças e dos adultos psicanalizados interrompiam os processos de cáries,
melhoravam nas doenças bucais. E a senhora foi perdendo clientes. É verdade. Quer dizer, no final das contas, a psicanálise integral, de outro lado, até dificultaria, né, a sua clínica, porque cada vez menos clientes precisando de tratamento dentário. Exatamente. E a gente só às vezes tira né? algumas restaurações que ficaram meio velhas para trocar, mas a pessoa deixa de ter, né, novas cáries, gengivite. Sabe, Cláudio, o Vasconcelos dizia para mim, se esse trabalho de psicossomática entra, Sim. a função do médico acaba. Exatamente. A função do médico organicista. Aí seria uma medicina só de primeiros socorros, assim, não é? Enfim, uma redução tremenda. E vamos chegando ao final do nosso programa desta semana e esperamos contar com a vossa audiência na próxima quarta-feira. Muito agradecida, doutora Márcia, doutor Kepp. Até a próxima. Boa noite para todos.